Dia, turma. Tudo bem aí? Tudo certo? Bom dia, tudo certo? Bom dia. Estão me vendo? Estão me escutando? Aham. Ok. Desculpe pelo atraso aí inicial. Nós estamos aqui já. Pessoal chegando ainda. Temos 15 participantes na nossa terça-feira aí. Bom dia, turma. E como foi a prova? Fácil? Foi tranquilo? Dei uma embolada, não tem o que fazer. Fala um pouquinho mais alto, Tawari. Eu não estou escutando você direito. Dei uma embolada para fazer, mas tentei. Conseguiu? Aham. Ah, menos mal então. E o resto da galera, o que acharam da prova? Tava fácil? Parte teórica tava fácil também? Não? Ninguém achou fácil? Ixi, tem alguma coisa rangendo aí na casa do Fábio lá. Bom, todo mundo tá meio dormindo aí, né? A gente vai começar um assunto novo hoje, né? A gente vai entrar aí na nossa segunda perna do curso, não é mesmo? A gente vai entrar aí com uma parte que não é tão usualmente vista, né, no ensino médio, né, que é a parte de introdução à física nuclear, né? Então, passamos aí da mecânica, né, para o curso de física nuclear. Olha só que salto, né, aí de conteúdo, que salto de conhecimento. Uh, a gente vai começar hoje, né, com uma introdução histórica, né, sobre alguns modelos atômicos e também alguns conceitos fundamentais, né, aí envolvendo atomística, envolvendo toda essa parte aí que está relacionada com a física nuclear. Beleza? Então, essa é a nossa aulinha de hoje aqui. Vamos lá. Então, a primeira ideia, né, de átomos, né, a primeira ideia, a primeira concepção, vem lá na Grécia Antiga, né, com o nosso queridíssimo amigo Demócrito, né? Então, Demócrito, ele tinha a ideia de que o átomo, né, era a menor parte da matéria e era do tipo indivisível, ok? Só que lá naquela época, o pessoal não tinha ideia, né, de elementos químicos, oxigênio, carbono, hidrogênio, etc. Então, eles acreditavam que a matéria era constituída, né, de 4 elementos principais, que seriam aí água, ar, fogo e terra, né? Então, essa é a ideia de Demócrito. Já Aristóteles, né, aí um pouquinho depois, aí 50 anos depois, sem muita fundamentação matemática, né, disse que a matéria era divisível e pôs fim à teoria de Demócrito, né? Então, Aristóteles era o grande filósofo, né, da época lá, né, o Bambambam, o pica das gregas, né, vamos dizer assim, e tudo que ele falava era dito como lei, né? Então, Demócrito, apesar de estar correto, né, dizendo aí que era a menor parte da matéria e do tipo indivisível, né? Então, Aristóteles aí acabou pondo por fim, né, a teoria dele. E isso ficou, né, aí por muitos e muitos anos, né? A gente não entendia aí como as coisas funcionavam, né, no mundo micro, até que passaram muito tempo, né? E aí vem as ideias modernas e a idade contemporânea também, né? Aonde existe a tentativa de explicar o macroscópico através do mundo microscópico, certo? Nessa época já se sabia,
né, da composição de diferentes substâncias, né, onde existiam aí elementos diferentes. Então, Dalton, aí no século XVIII, né, em 1803, baseado na teoria de Lavoisier das reações químicas, né, onde a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes, naquela célebre frase, né, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Dalton formulou que cada átomo era uma partícula muito pequena, maciça, indivisível e eletricamente neutra. Então, essa era a ideia, né, lá em 1803. E aí, ele tinha alguns desenhozinhos, certo? Para estar aí representando os elementos, a princípio, conhecidos, né? Então, por exemplo, oxigênio era uma bolinha, carbono era uma bola preta, hidrogênio era uma bola com uma bolinha preta, nitrogênio, sódio, potássio, enxofre, né? E assim por diante. Você tinha aí a representação, né, dos tipos de elementos aí que eram conhecidos na época, né? Eles imaginavam aí que funcionavam dessa maneira. Beleza? Então, alô? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, essa era a ideia de Dalton, né? Do modelo dele. Só que, olha só as suposições dele aqui, ó. O átomo era uma partícula muito pequena, ok, maciça, vamos ver aí se isso é verdade ou não, indivisível e eletricamente neutra. Então, essas 4 hipóteses aí, né, que ele disse sobre o átomo, né, foram caindo com o passar do tempo. Vamos ver algumas evidências científicas, certo, que foram levadas em considerações, aí, descobertas, né, ao longo do andar da humanidade, que caíram por terra as suposições de Dalton. Então, vamos lá. Primeira caída por terra, né, eletrização por atrito. Né? Então, quando você faz aí atrito, né, entre os substantes, por exemplo, quando você pega duas hastes de plástico, né, 2 canudinhos de plástico e interage eles aí com um pedaço de pele, né, uma lã, por exemplo, eles ficam carregados negativamente, né? Então, eles acabam se repelindo. Se você pegar 2 bastonetes de vidro e atritar com um pedaço de seda, eles ficam carregados positivamente. Se eu pegar o canudinho depois e o vidro e colocar eles em contato, eles vão se atrair, né? E aí depois eles podem se atrair mutuamente, né? Com a seda e com o pedaço de lã, né? Que a gente tem. Então, a ideia aqui é que eu poderia estar carregando, né? Pedaços de átomo, né? Então, a princípio, o meu átomo ele não era eletricamente neutro, porque eu poderia induzir cargas elétricas, eu poderia induzir eletrizações nesses átomos. Então, uma das primeiras dos primeiros experimentos, né, que seria essa eletrização por atrito, já meio que era uma evidência científica de que o átomo, a princípio, né, não poderia não ser eletricamente neutro. Segundo experimento, né, aí que conflita aí com as ideias de Dalton, a condutividade de soluções, né? Então, por exemplo, quando você tem água mais cloreto de sódio, né, isso permite uma passagem de corrente elétrica, né? Então, por exemplo, aqui você tem uma solução de cloreto de sódio, né, liga numa certa bateria, isso permite que uma lâmpada acenda. Só que se eu tiver uma solução de água mais açúcar, né, isso não permite a passagem de corrente elétrica. Então, esses foram experimentos aí conduzidos por Arrhenius, né? Então, ele dizia que quando não conduz, as moléculas são eletricamente neutras. E quando conduz, que é o caso da água com sal, as moléculas são divididas em partes menores, chamadas de íons, aonde o íon de carga positiva é chamado de cátion e o íon de carga negativa é chamado de ânion. Né? Os íons seriam os portadores de carga, aqueles que transportam corrente elétrica. Então, essa seria aí a segunda evidência, né? Onde eu consigo quebrar as moléculas em íons, e os íons seriam os portadores de carga de cada uma das moléculas.
Tudo bem por enquanto, gente? Vocês estão seguindo aí? Estão pegando a ideia do que eu estou falando? Seguindo as evidências ao passar do tempo? Sim? Tudo bem? Sim. Ok. Terceira evidência, vamos lá. Tubo de raios catódicos, né? Então, o que seria isso, né? Então, basicamente, eu tenho uma ampola de vidro contendo gases rarefeitos em baixa pressão ligados a altos potenciais elétricos. E esses altos potenciais emitem partículas carregadas, que seriam elétrons. Sabe o que é um tubo de raio catódico? Vocês já viram um de perto? A famosa TV. Né? Exatamente. Já tiveram TV de tubo? Né? Sei que vocês são jovens aí, né? E a grande maioria talvez nem tenha visto aí uma TV de tubo, né? Ou um monitor de tubo de computador, mas tudo que é de tubo, né? Monitor, TV, etc., é um tubo de raios catódicos, né? Então, quando a gente fala aí o experimento, né? Seria a primeira TV, né? Lá em 1900 e bolinha, né? No comecinho aí do século XX. Essa seria o tubo de raios catódicos. Ele funciona da seguinte maneira, né? Ele tem aqui um filamento, né? Esse filamento aqui é ligado numa DDP, positivo ou negativo, e isso aqui é um canhão de elétrons, certo? Então ele produz aí vários e vários elétrons, né? Através de um filamento incandescente, e aí eu tenho bobinas, né? Que produzem campo magnético para estar guiando, né, esses elétrons ali para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, certo? E essas bobinas, elas mudam, né, o feixe de elétrons com o passar da minha tela. Então, a gente tem aqui justamente aí, né, a imagem sendo formada. E se você ligar isso aqui numa placa contendo campo elétrico positivo e negativo, né, principalmente aí se for um sinal alternado, tipo um sinal de TV, esse campo elétrico ele se alterna tão rapidamente, né, que seria na velocidade da luz, que a gente já vai ver daqui a pouquinho aí, que campos elétricos e magnéticos formam uma onda eletromagnética que é luz, e isso acaba produzindo, né, uma pancada, aí, uma caralhada de elétrons que ficam aí como pontos iluminados na tela, né, formando um sinal. Né? Então, a princípio, eu poderia estar emitindo partículas carregadas, né, que seriam elétrons. Então, se os átomos eram eletricamente neutros, como é que eu posso estar emitindo partículas carregadas? Né? Alguma coisa tem que estar acontecendo, eu tenho que estar quebrando o átomo. Né? Então, a princípio, essa foi uma das primeiras ideias, né, que vieram aí do experimento de tubo de raio catódicos, do J.J. Thomson. Então, ele tinha a ideia básica aí de que o átomo, a princípio, poderia ser quebrado para eu estar emitindo partículas carregadas, né, ao longo aí de uma tela, né, justamente porque ele podia mexer com a posição dessa partícula, né, mudando aqui o campo magnético envolvido e mudando o campo elétrico envolvido. Quarta evidência, né, ó, a famosa radioatividade, né? Então, alguns elementos químicos emitiam partículas e radiações, né? Então, por exemplo, o polônio, ele emite partículas positivas chamadas de partícula alfa, né? Então, ou seja, se um pedaço, um elemento químico está emitindo partículas, está emitindo matéria, né? A princípio, o átomo ele não é indivisível, né? Ele poderia ser divisível. Então, a gente tem aí todas essas evidências científicas, né, coletadas a partir da história, né, a partir aí da evolução da humanidade, que levam, né, a essas conclusões aqui, ó. Então, se conclusões, né, até agora, se a matéria é eletricamente neutra, seus átomos são obrigatoriamente neutros, né? Então, essa era uma das conclusões. A saída de partículas elétricas, que seria o tubo de raios catódicos ou a radioatividade, só é possível se esses átomos estiverem sofrendo divisão. Ou seja, né, o átomo é divisível. Né? Ele é formado aí de partículas ainda menores que possuem
cargas elétricas. Então, a partir dessas 4 evidências, né, que a gente viu aqui agora há pouco, era possível concluir que sim, né, o átomo era uma entidade divisível, né, que possuía aí partículas de carga elétrica. Tudo bem? Então, essa era a ideia, né, que foram feitas aí algumas evidências científicas sobre a atomística. E, a partir dessas ideias, foram criados, né, e propostos novos modelos atômicos. Vamos lá. Aí vem a ideia, né, do J.J. Thomson, né, em 1903, onde o átomo seria uma pasta positiva, né, recheada com cargas negativas, né, o que garantiria a sua neutralidade a princípio. O famoso pudim de passas, né? Então, aqui está a ideia do Thomson, né? Ele teria aí basicamente uma pasta positiva recheada com cargas negativas, né? Onde as cargas negativas aqui ó, seriam as passas, né? Vocês gostam de uva passa, gente? Vocês são aquelas pessoas que odeiam uva passa? Xiii, Marquinhos. Eu sou do time que taca uva passa em tudo, né? Taca em tudo. Fica bom. No Natal, ó, taca passa em tudo. Taca passa no arroz, taca passa na maionese, taca passa no salpicão, taca uva passa dentro do peru, né? Eu amo uva passa, exatamente. É bom demais. Só com uva passa em tudo. Bom, a ideia era justamente, então, né, essa daqui, a ideia do nosso pudim de passas, né, aí para estar mantendo, né, as passas fariam os papéis dos elétrons, né, e a massa do pudim aí seria toda a pasta positiva, né, que garantiria a neutralidade do átomo. Né? O Thomson também foi responsável por elaborar, né, o experimento lá do tubo de raios catódicos, considerado a descoberta do elétron, né, que a gente acabou de ver nos slides anteriores. Então, esse era o modelo de Thomson. Só que o modelo dele tinha algumas falhas. Né? Então, vamos lá tentar entender o porquê que o modelo de Thomson, a princípio, de uma maneira geral, né, ele está aí semi-correto, mas ele tem algumas falhas. Então, alguns anos depois, aparece aí o nosso neozelandês Ernest Rutherford, que elaborou o experimento com as partículas alfa, né, emitidas aí a partir de um bloco de polônio. Então, qual foi o experimento de Rutherford? Ele pegou um bloco de polônio, né, que foi um dos elementos químicos aí descobertos pela Marie Curie, né, ela chamou justamente de polônio em homenagem à terra natal dela, a Polônia, e envolveu esse pedaço de polônio através de um bloco de chumbo. Né? Um bloco de chumbo aí serve justamente para conter a radiação, né? Impedir que ela saia dos lados. E esse bloco de chumbo, ele tinha apenas um semi-orifício aqui, né? Ó. Ali um pedacinho, um furinho, né? E aí o que acontecia? As partículas alfa, elas saíam para cá, né? Ó, nessa direção aqui, justamente aí, porque aqui era o único caminho que elas poderiam estar saindo. Então, as partículas alfa, elas batiam numa folha de ouro, né? Uma lâmina de ouro. E elas atravessavam, certo? Essa lâmina como se ela fosse uma peneira, né? Elas passavam ali e voavam aqui. Só que o que acontece? Para verificar realmente o que estava acontecendo, o Rutherford pegou e criou uma barreira ao redor dessa lâmina de ouro aqui, né? Uma lâmina de sulfeto de zinco. Né? O sulfeto de zinco, basicamente, ela é uma chapa fotográfica. Né? Sabe aquelas chapas de raio-x? Lá, que a gente tira a radiografia, etc. São os compostos aí de sulfetos de zinco. Né? Então, ele colocou uma chapa daquelas, logicamente, aí sem estar queimada, né? E para ver o que estava acontecendo. Então, ele percebeu o seguinte, né? Que quando ele colocou essa chapa, ele via que alguns pontos luminosos apareciam, né? Ó, na chapa aqui. Não só na linha reta,
né, mas ali defletidas, né? Então elas eram desviadas, defletidas ou retrocedidas, né, quando batiam aí nessa lâmina de ouro. Então, por que que acontecia isso? Né, qual foi a conclusão de Rutherford? Então, o seguinte, né, ó, a ideia dele é que a lâmina de ouro não era constituída de um átomo maciço, né, que é a ideia contrária lá do pudim de passas de Thomson. Então, Thomson achava que eu tinha uma pasta maciça, né, de cargas positivas. E o Rutherford disse que não, ela não era uma constituída de um átomo maciço, e sim constituída de núcleos muito pequenos e densos e eletricamente positivo, dispersos em grandes espaços vazios. Né? Então, se você olhar aqui o desenhozinho, né, que eu estou circulando em azul aqui embaixo, certo? Ó, aqui estão os átomos de ouro. Então, está aqui o núcleo dele, que seria o positivo, né? E os espaços vazios, que seriam aonde os elétrons estão, né? Onde estão as cargas negativas. Então, o que acontecia? As partículas alfa, certo? Havia muito espaço vazio entre os átomos de ouro. Então, a maioria das partículas alfa não sofria deflexão. Elas passavam diretos, né? Só que, como a partícula alfa era uma partícula dita a princípio positiva, né, quando ela colidia com o núcleo de ouro, que a princípio também é positivo, né, segundo aí o Rutherford, ela era desviada, né, ela era defletida. Então ela vinha, interagia e batia, né, desviava, vinha, interagia e batia, vinha e batia, certo? Então a gente tem aí justamente, né, a ideia da interação da partícula alfa com o núcleo atômico. Né? Esses casos aqui eram casos raros, porque a maioria dos pontos luminosos aconteciam aqui na linha reta, né? Porque a maioria passava direto. Mas algumas ali eram desviadas, né? Justamente aí pelo espaço vazio, entre aspas, né? Que existiam aí entre o núcleo e a parte negativa, que a gente vai chamar daqui a pouco de eletrosfera. E aí o questionamento dele era, né? Como a folha de ouro poderia ser neutra se os núcleos são positivos? Né? Então, a resposta é justamente, né, a criação da eletrosfera. Nos espaços vazios, né, que ele considerava vazio, né, estariam girando partículas menores ainda, negativas, chamadas de elétrons, que não atrapalhavam o caminho das partículas alfa. Né? Isso manteria o átomo eletricamente neutro. Né? Então, aí ele cria esse conceito, né, de átomo de Rutherford, aqui, né, que seria o núcleo positivo, né? E os espaços vazios é onde estariam girando os elétrons, né? Que é o que a gente vai chamar aí de eletrosfera, né? Onde tem aí partículas menores. Tudo bem, gente? Vocês estão pegando a ideia? Tudo tranquilo por enquanto? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Todo mundo sabia já dessas ideias, desses experimentos? Vocês conheciam todos os detalhes já? Sim? Ok. Vocês estão tendo aula de química, né? Vocês tiveram química aí, ou estão tendo química, né? Ou não? Vocês chegaram a ver os modelos atômicos em química ou já começaram com outra coisa? Sim? Não? Talvez? Com eletropositividade, eletronegatividade. Eu não estou escutando, tá bem baixo o áudio. Quem está falando comigo? O professor começou com a teoria sobre eletronegatividade, eletropositividade. Ele não chegou tá. a dar. Entendi. Tá, não, beleza. A gente está vendo aqui todo o histórico, né, dos modelos atômicos aí, só para a gente entrar no contexto, né, para vir aí do qual foi a ideia, né, essa parte da ciência, né, que é chamada aí evolução dos conceitos científicos, né, eu gosto muito disso, né, particularmente, né, porque mostra como a gente evolui, né, como sociedade científica, como pensamento científico a partir dos anos, né, a partir das idades aí
que foram se passando, né? Então, eu gosto bastante, né, dessa ideia de uma coisa era dita como certa e depois ela era errada. Aí, essa coisa que era dita certa fica sendo errada depois, né? Então, é sempre a evolução da ciência, né? A evolução dos conceitos, né? Então, aquele conceito está certo até que se prove o contrário, né? Então, é justamente aí a busca, né? Sempre por renovar, a busca sempre por deixar, né, as coisas mais pela busca pela verdade, né, científica, né, esse seria o termo correto. Eu acho isso muito bacana, muito interessante, né, por isso que eu gosto de fazer aí todo esse contexto histórico, né, para que vocês entendam, né, como é que foi feito aí toda essa evolução aí da parte atômica. Então, esse era o modelinho de Rutherford. Então, o modelo dele, né, aí diz que era tipo um modelo semelhante, né, ao modelo planetário. Então, eu tenho aqui um núcleo positivo e existem aí elétrons, né, orbitando aí a eletrosfera desse núcleo, certo? Então, como se o núcleo fosse o Sol, né, e os planetas aí, né, fossem os elétrons, né? Então, por exemplo, num átomo de carbono, né, que possui número atômico 6, né, eu teria aí 6 prótons, 6 nêutrons, né, e também, né, o número de elétrons equivalente, né, justamente aí para estar mantendo a neutralidade do átomo, ok? Então, essa era a ideia dele aqui, né, do modelo planetário. E o núcleo, ele era muito, muito pequeno, da ordem aí de 10.000 a 100.000 vezes menor que o tamanho do átomo todo, né? Então, essa era a ideia de Rutherford dos espaços vazios, né? O núcleo era muito, muito pequeno se comparado aí com o espaço vazio onde estavam os elétrons, né? Basicamente, você poderia estar relacionando isso como sendo uma bola, né, ó, né, no centro de um campo de futebol, né, que seria o núcleo, e o estádio, aí, o estádio lindo, maravilhoso do Palmeiras, onde ele ganhará hoje do time do Jardim Leonor, né? Aqui seria a nossa eletrosfera, né? Seria aí toda a parte aqui aonde se encontram os elétrons. Tudo bem? Beleza? Certinho, gente? Então, essa era a ideia aqui, né, do nosso Rutherford, ok? Essa ideia perdurou por algum tempo, né, do Rutherford aí. Era um modelo basicamente bem aceito, né, pela sociedade científica aí, foi criado em 1911. Só que ele ainda tem algumas falhas, né, com o advento aí do que a gente chama de mecânica quântica, né, entrou aí alguns conceitos, né, alguns questionamentos diferentes, né, sobre o átomo. E aí o modelo de Rutherford ele falhava em alguns pontos, né, para ser explicado. Então a gente entra agora com o modelo atômico de Bohr, né? Aí 2 anos depois, né, ele aperfeiçoou o modelo de Rutherford usando aí o que a gente chama de teoria da dualidade onda-partícula. A gente vai ver mais sobre isso daqui a pouquinho, né, aonde ele introduziu o conceito de orbital eletrônico. Né, o que seria um orbital eletrônico? Bom, para explicar isso, né, ele construiu aí 2 postulados. Então, por exemplo, um elétron na mesma órbita girando não emite nem absorve energia, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se ele estiver nessa camada aqui, né, enquanto ele está aqui nessa camada, ele não está nem emitindo nem absorvendo energia. Se ele salta de uma camada, né, para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade de energia que foi chamada de quantum de energia, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele pode pular para uma camada, né? Ou ele pode voltar para a camada de baixo, né? Então, por exemplo, se esse elétron ele é excitado, ele recebe alguma energia térmica, elétrica ou luminosa, ele pula para cima, certo? E
só que ele estaria num estado excitado, né? Ele está num estado que não é o estado dele. Então, a princípio, eu tenho que estar mantendo aí, né, um princípio de conservação de energia. Então, esse elétron excitado, ele precisa voltar para a camada que ele estava. Quando ele volta, né, ele emite luz, né, ou um fóton, né, uma partícula de luz, que seria o fóton, ou radiação do tipo eletromagnética, né? Então, essa é a ideia, né, do modelo de Bohr, que os elétrons aí, eles podem estar mudando de camadas, né, conforme excitados ou não. Então, funciona basicamente dessa maneira, né? Se ele pula uma camada, ele necessariamente tem que voltar, né? E quando ele volta, ele sempre volta emitindo luz, né? Então, essa é uma das características aí do modelo de Bohr. Tudo bem? Sim. Ok. Vamos lá. E aí entra, né, justamente aí o modelo atual, que é o modelo composto, né, pelos dois cientistas, né, o modelo Rutherford-Bohr, né, aonde os átomos eles estão configurados em 8 camadas eletrônicas, né? O pessoal costuma chamar aí de camadas K, L, M, N, O, P, Q, certo? Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, cada uma das camadas aí recebe um número específico, certo? E aí o que acontece? Existe um preenchimento de elétrons, né, conforme aí o que a gente chama de princípio de Pauli, né? Então, em cada camada cabe uma certa quantidade de elétrons, né? Então, por exemplo, na primeira camada cabem 2 elétrons, na segunda camada cabem 8, na terceira camada cabem 18, na quarta camada cabem 32, na quinta camada cabem mais 32, na sexta camada cabem 18 e na sétima camada cabem 8. Então aí eu tenho o preenchimento, né, de acordo aí com os níveis, com a lei de Linus-Pauling, né? E o número de cada camada, né, conforme eu estou aumentando a camada, eu tenho uma energia crescente, né? Então, por exemplo, a minha camada 1, né, que seria a camada K, eu chamo ela de nível 1, ou N igual a 1, onde esse N é chamado de número quântico principal, né, que está relacionado justamente aí com o tipo de camada, né? Se eu estar na camada 2, eu estou na camada L, né? Estou no número quântico 2 principal. Se eu estou na camada 3, que é a camada M, né? Eu estou no meu nível 3, meu N igual a 3, o número quântico principal é um N3, né? Então, conforme eu vou aumentando, eu tenho níveis e níveis de energia. Quanto maior a camada, mais energético é o meu átomo. Ok? Tudo bem, gente? Deu para pegar a ideia? Todo mundo lembra da distribuição de Linus Pauling? Como é que eu distribuo eletricamente um átomo? Sim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e assim por diante. Depois do 3d10 vem o quê? O S, 4S. O quê? 4S, 3D, 4S. O 4S já 5F14. Boa. Mesma coisa. Então a gente vai falar isso amanhã, né? A gente vai brincar aí com essa distribuição amanhã, né? Não percam a aula de amanhã. A aula de amanhã a gente vai falar sobre números quânticos e física quântica, né? Então, é a continuação dessa aula aqui, né? Essa aula, a princípio, é apenas a introdução histórica, né? Para a gente pegar aí alguns conceitos fundamentais. A aula de amanhã
A gente vai aí cair de cabeça no mundo quântico das coisas, né? Aí nos cálculos quânticos aí. Bom, então esse daqui é o modelo atual, né? Que é o nosso modelo aí de Rutherford Bohr. Algumas outras descobertas, né, que a gente teve aí ao longo dos anos, certo? É justamente aí a descoberta do nêutron, né? Então, a princípio, né, existiam dúvidas sobre a estabilidade do átomo, né? Então, se ele está repleto de cargas positivas no núcleo, né, por que ele não colapsa? Né? Por que ali ele não tem ali, ele não se repelem inteiramente, né? Por que o núcleo é estável? Então, em 1932, o Chadwick fez a descoberta do nêutron, né? Onde o núcleo é constituído de partículas positivas, prótons, e de partículas neutras, chamadas de nêutron, né? Sem carga elétrica. Os nêutrons, eles isolam os prótons, evitando as repulsões eletrônicas, né? Então, como é que ele descobriu o nêutron aí, o nosso queridíssimo amigo Chadwick? Então, ele pegou, de novo, né, o nosso queridíssimo polônio, né, aqui, num invólucro de chumbo, e esse chumbo está emitindo esse polônio está emitindo aqui partículas alfa. Essas partículas alfa, elas passam por um filtro de berílio, né? A gente vai ver nas próximas aulas aí que quando eu tenho a iteração, né, de partículas alfa com berílio, eu consigo separar, né? A gente sabe hoje, né? Hoje em dia a gente conhece que a partícula alfa ela é constituída de 2 nêutrons e dois prótons, né? Aí. Então, quando ela interage com um átomo de berílio, ela separa, né? Ela consegue separar. Os nêutrons, eles são aí separados, né? E aí ele colocou um outro filtrozinho de parafina, né? De cera aqui, né? Então, os nêutrons, ele tem aí um poder não ionizante, né? Eles acabam sendo barrados, né, pela parafina e apenas os prótons conseguem passar depois, né? Então, eu consigo fazer uma separação entre nêutrons e prótons, né? E aqui eu tenho um detector, né, de contagem aí de partículas, né? Então, ele detectava apenas os prótons, né? E aqui na parafina, ele conseguia ver aí a interação dos nêutrons, né? Justamente aí separando as partículas, né? Então, ele percebeu que a partícula alfa era constituída, né, justamente aí de 2 tipos de átomos, tanto prótons quanto nêutrons. Então, ele vem aí justamente com a descoberta do nêutron. E a nossa natureza atômica de hoje, né, é basicamente essa daqui, ó. Então, eu tenho o núcleo, né, que seria positivo, né, junto com nêutrons aí, que ocupa, tem um diâmetro, né, da ordem aí de 10 a menos 15 metros, ou seja, coisas extremamente pequenas, né, minúsculo em comparação com o restante do átomo, né, e o núcleo contém aí cerca de 99,9% da massa do átomo, né? Então, toda a massa está concentrada no núcleo. E ao redor desse átomo, né, aí nos níveis de energia das camadas, né, eu tenho os elétrons girando aí na eletrosfera. Okay? Então, a gente tem aí algumas propriedades, né, da natureza atômica. Então, por exemplo, o próton ele tem uma carga positiva, né, e uma massa de 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas, né, que a gente chama de 1U, né, uma unidade de massa atômica. O nêutron ele não possui carga e tem uma massa muito próxima da do próton, né, 1,675 10 a menos 27 quilogramas. Já o elétron, ele tem carga negativa e ele tem uma massa aí muito menor, né? Cerca aí de 1000 vezes menor, né? Que a massa do próton, né? Bem pequeno aí, considerando em relação à massa do outro, né? Uma coisa 1000 vezes mais pesada. Então, por exemplo, se o próton pesasse 1 quilo, o elétron pesaria aí aproximadamente 1 grama, né? Então eu tenho justamente aí basicamente aí 3 ordens de grandeza de diferença. E as cargas elétricas, né? Então o elétron ele tem uma carga de 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, negativa. O próton tem exatamente a mesma carga,
né, 1.602 vezes 10 a menos 19 coulomb, só que positiva, né, ou seja, isso garantiria aí a neutralidade eletrônica do átomo, e o nêutron ele tem uma carga zero. Né? A princípio, a carga do nêutron não é zero, né? Ela é da ordem aí de 10 a menos 23 coulombs. Só que 10 a menos 23 comparado com 10 a menos 19, né, são da ordem aí de 10 a quarta, né, na ordens de grandeza, né, da ordem de 10 mil. 10 mil em física, né, na comparação de ordem de grandeza, é pouquíssimo. Né? Então, é por isso que a gente considera aí, basicamente, que a carga do nêutron é zero. Mas, rigorosamente falando, ela não é zero. Né? Ela possui uma densidade de carga baixíssima. Então, por isso que a gente considera ela como sendo zero. Tudo bem? A gente vai estar representando também, né? Aproveitando aí para estar representando, né? Ó, elétrons, eu sempre vou estar representando como um Ezinho menos. Próton, eu vou estar representando como sendo um Pzinho mais. E os nêutrons, eu vou estar representando como sendo um N0. Né? Então, fica essa anotação aí para quando a gente for fazer aí as relações de interação entre as partículas, né? Elétron E-, próton P+, nêutron N0. Tudo bem? Beleza? Dúvidas aí, gente? Por enquanto, tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Alguma curiosidade? Ô, André, Oi. esses números aí é aquela experiência Eu não estou escutando do direito Robert. o que você está falando, Fábio. Essas cargas aí é aquela experiência do Robert Millikan, né? Que ele fez aquela experiência Sim, controversa. o Millikan, ele descobriu, né, que o elétron tinha carga negativa. Né? Ele descobriu os quantizados de carga. Né? Então, ele descobriu que, na verdade, a carga do elétron era quantizada por um NE. Né? Então, ele media cargas, né, que eram sempre em relação às quantidades. Então, por exemplo, ele media cargas aí, né, ele poderia estar medindo uma carga elétrica que era 3,2 vezes 10 a menos 19. Né? Ou ele poderia medir aí 6,4 vezes 10 a menos 18, por exemplo. Né? Então, aqui, ele mediu uma carga com 2 elétrons, né? Logicamente, carga negativa aqui. E aqui, ele mediu uma carga, por exemplo, com 40 elétrons. Né? Então, ele descobriu justamente aí a quantização da carga. Né? Ele não descobriu o valor em si da carga do elétron. Né? Isso veio ser descoberto mais para frente aí. Mas ele descobriu a parte da quantização, né? Que os elétrons ali eram sempre estavam agrupados, né, em quantidades, né, que estavam relacionados com um certo valor constante. Né? Foi essa a ideia do experimento de Millikan. Tudo bem? Mais tarde, né, foi se comprovar que essa carga valia 1,62 vezes 10 a menos 19. Né? O Millikan descobriu que ela era quantizada apenas. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Tudo bem? Seguindo aqui, então, né, falando aí de íons, cátions e ânions, né, para a gente fechar essa primeira parte aqui de conceitos atomísticos. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um átomo de lítio aqui, né, que essa figura que está circulando em preto aqui. Então, no átomo de lítio, eu tenho aí 3 prótons no núcleo. Se ele é neutro, eu tenho que ter 3 elétrons. Então, 2 na primeira camada e 1 na terceira. Então, átomo de lítio neutro, ele tem 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons. Né? Os elétrons se equivalem aos prótons aí para eu ter uma carga líquida zero. Na figura B, que é a figura do meio aqui, que eu estou circulando em vermelho, eu estou com um lítio positivo agora. O que seria um lítio positivo?
é o íon que tem excesso de prótons, né? Ele tem mais prótons do que elétrons. Então, eu vou chamar ele aqui de lítio mais, né? Então, perceba aqui que ele tem 3 prótons e só 2 elétrons, né? Então, esse aqui é o meu íon de lítio mais. O íon é sempre o átomo eletrizado, né? Ou positivamente ou negativamente, certo? Então, no item B, né? O meu íon positivo, ele é chamado de cátion, né? Ele possui aí um déficit de elétrons ou um excesso de prótons, né? Aí no complementar, né? Então, o íon positivo é sempre chamado de cátion. E na figura aqui que eu vou circular em azul, né? A figura da direita, é o meu íon de lítio negativo, né? Então, aqui eu tenho 3 prótons e 4 elétrons, né? Então, 1, 2, 3, 4, né? Então, é o meu íon lítio menos, certo? Então, ele tem mais elétrons do que próton. Ele é um íon negativo. E os íons negativos a gente chama de ânion, né? Ele possui aí um excesso de elétrons ou um déficit de prótons em relação, né? Então, eu posso ter aí as duas configurações, né? Íons positivos e negativos, cátions e ânions, né? Então, o íon é o átomo eletrizado, tanto positivo quanto negativamente, e aí o íon positivo eu chamo de cátion e o íon negativo eu chamo de ânion. Tudo bem, gente? Esses conceitos iniciais aí? Tranquilos? Alguma dúvida? Belezinha? Aleph, tudo bem aí, Aleph? Beleza? Aleph? Oh, ok. Alessandra? Beleza aí, Alessandra? Tudo bem? Dúvidas, Alessandra? Alô? Alessandra Kaori? Você está aí? Alô? Terra chamando Física 1, Geologia. Alessandra, você se encontra de alma presente no corpo? Acho que ela foi abduzida. Aí não está respondendo. Arielson, tudo bem aí? Beleza? Suave? Bruno, tranquilo? Suave, professor. Fábio, tudo certo? Ó, André, sim. Deixa eu te perguntar, Geiger, ele inventou o aparelho com base nesse princípio aí, né, da distribuição dos prótons e dos elétrons, né, para saber a elevação dos átomos, né? O Geiger, ele funciona, o funcionamento dele é um pouquinho mais complexo. A gente vai ver no curso aqui, lá no final quase no final do nosso curso, como é que funciona em detalhes um detector Geiger, né? Mas ele funciona basicamente aí por emissão de íons, né? Eu tenho aí um gás rarefeito dentro dele, né? Que é um gás de argônio, e esse gás de argônio, ele interage com a radioatividade, né? Liberando íons aí que liberam aquela contagem, aqueles pontinhos que ele fica batendo, né? Mas a gente vai ver em detalhes como é que funciona isso, né? Aqui no curso. Só por curiosidade, ele era assistente do Millikan, né? Foi com base na experiência de Millikan que ele desenvolveu o computador. Aí eu já não sei de dizer. Não sei se ele era Robert assistente Chris. do... Já leu aquele livro do Robert Chris lá sobre experiências? É legal, indico. Não colhei, não conheço. Dá uma lida para ver se é bom. Beleza.
Gabriel Siloto, tudo bem aí, Gabriel? Isabela, dúvidas? Oi, não. Tudo bem? Kaline, tranquilo, Kaline? Larissa Martins, certinho? Alguma dúvida? Larissa Tinti. Alguma dúvida? Sugestões? Questionamentos? Ok. Leandro Faria. Tudo bem, Leandro? Eu não faria, mas o Leandro faria. Mariana Sanches, tudo bem? O pior é os que falam Guerra Fria, né? Né? Meu segundo sobrenome é Guerra. A guerra. É. É. Essa piada sempre, né? O- Tem aí, né? É. Uma vez eu fui renovar o RG, o fila da mãe do Poupa Tempo fez essa Essa piada, palhaçada né? aí. É. Ok. Mariana, tudo bem? Alguma dúvida? Mariana Carone. Tudo bem, Mariana? Você está aí? Alô? Mariana? Acho que ela se juntou a Alessandra ali no disco voador. Matheus Florentino, tudo bem? Tudo certo. Murilos Dorta e Murilo Lima. Dúvidas, galera? Tranquilo, professor. Nicolas. Tamires. Tauari. Tudo certo. Vinícius. Ok, beleza. Então, temos aí apenas 2 alunos abduzidos, né? Vamos ver aí se até o final da aula eles voltam aí para a vida terrestre aqui no nosso curso. Seguindo aqui, então, né, vamos falar aí de alguns conceitos fundamentais de atomística. Então, o número atômico, né, o que seria o número atômico de um elemento? Ele está relacionado com a quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. Então, o número atômico eu represento como sendo Z, certo? E, por exemplo, né, em um átomo estável, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, por exemplo, se você pegar o sódio, né, aqui o Na, ele tem um número atômico de 11, né? Então, significa que ele tem 11 prótons. Se ele estiver eletricamente estável, ele tem também 11 elétrons. O cloro ele tem um número atômico 17, Z igual a 17, porque o número de prótons é 17. Se ele for um cloro estável, né, ele vai ter também 17 elétrons. E o hidrogênio, né, ele tem aí número atômico 1, ele possui um único próton e um único elétron, né? Logicamente, a gente pode ter aí o H+, né? Se ele perde o elétron também, né? Constando aí o íon de hidrogênio, né? Mas o número atômico dele é 1, sempre o Z representando o número atômico. O número de massa de um elemento, né? O número de massa eu escrevo como sendo o A, né? Então, o A é a soma do número de prótons Z com o número de nêutrons N, né, presentes aí no núcleo do átomo. Por que eu não somo a massa dos elétrons presentes? Porque a gente acabou de ver, né, que os elétrons possuem massa aí, a princípio, insignificante, né, em relação à massa do próton e a do nêutron, né, são da ordem aí de 1000 vezes menor. Então, eu vou representar o meu A como sendo Z mais N, ok?
Então, em um átomo, apenas prótons e nêutrons fornecem massa, uma vez que a massa do elétron é muito pequena se comparada. Vamos lá. Átomo de sódio. Sódio tem um número atômico 11, certo? Ele possui 12 nêutrons, né? Pelo menos para esse isótopo do sódio aqui, são 12 nêutrons. Então, se eu pegar 11 mais 12, eu vou ter 23. Então, o número de massa do sódio aí seria 23. Se eu pegar o cloro agora, o cloro com o número atômico 17, né? E nesse isótopo do cloro aqui com 18 nêutrons, 17 mais 18 vai me dar um número de massa 35. O hidrogênio, certo? Com o número atômico 1, né? Ele não tem nenhum nêutron, então 1 mais 0 é 1, o número de massa dele é 1. Né? A não ser que seja um deutério ou um trítio, né? Aí eu tenho aí os isótopos do hidrogênio, a gente vai ver o que é um isótopo daqui a pouquinho. Tudo bem? Número de massa e número atômico? Tranquilo? Beleza? Dúvidas nessa parte? Ok. Elemento químico. Né? Então, o que seria um elemento químico? É o conjunto de todos os átomos com o mesmo número atômico. Né? Então, por exemplo, aqui, se eu tiver um elemento X, né, com o número atômico Z e o número de massa A, né, esse X aqui está eletricamente neutro. Né? Se ele ganhou um elétron, ele vira um ânion, mas ele não deixa de ser aí o mesmo elemento. Né? Então, poderia ter, por exemplo, aí o sódio mais ou o cloro menos, né? Eles continuam sendo aí o mesmo elemento químico. Se ele perder um elétron, né, ele vira um cátion, né, um X a mais. Então eu tenho aí justamente, né, o H a mais também, né, que seria aí o meu íon de hidrogênio, né? Eu posso ter também o cobre menos, né, e assim por diante, né? Então eles não deixam de fazer parte aí do mesmo conjunto de números atômicos, né? Porque ele perdeu elétrons, né? Perde ou ganha elétrons, ele não está mudando na quantidade de prótons. Então, a quantidade de prótons é o que caracteriza ele como sendo um elemento químico. Se ele perde ou ganha elétrons, ele é um íon, mas ele não deixa de ser um elemento químico, né, que ele era antes, certo? Tudo bem? Então, essa é a nossa classificação aí para elemento químico. E os isótopos, certo? O que é um isótopo? É o conjunto de todos os átomos com o mesmo número de prótons, ok? Então, se é iso, significa mesmo, né? É o prefixo de mesmo. E topos, né? Significa prótons, né? Aqui, prótons. Então, mesmo número de prótons, né? Então, todos os isótopos aí, eles têm o mesmo Z. E eles possuem diferentes números de massa, né? As massas aí vão ser diferentes. Basicamente, eles são todos aí do mesmo elemento químico. Então, o hidrogênio, né? Ele tem aí basicamente 3 isótopos. O hidrogênio que a gente conhece, o H11, o deutério, né? O H12, o trítio, o H13. Então, aqui são os isótopos do hidrogênio. O oxigênio, né? Ele possui isótopos aí, ó, O816, O817, O818. Né? Então, aí são 3 isótopos do oxigênio. E a isotopia é bem comum na natureza. Né? Então, por exemplo, o cloro, né? O cloro aí, que é o elemento 17, né? Ele pode ter aí 2 isótopos estáveis na natureza. Né? Eu tenho o cloro 35 e eu posso ter também o cloro 37. Então, na abundância na natureza, o 35 é 75% e o 37 é 25%. E eles são isótopos, né? Justamente aí porque eles têm o mesmo número atômico. O Z é igual aí para ambos. Beleza? Então, esses são os nossos amigos isótopos. Isóbaros, né? O iso, mesmo, né? Igual,
E o barus, né, está relacionado com massa. Então, é o conjunto de átomos que tem o mesmo número de massa, né? Ou seja, o Azinho deles é igual. Porém, eles têm o mesmo número de massa e eles têm diferentes números de prótons. Eles são elementos químicos diferentes, certo? Então, por exemplo, o potássio 1940, ele é isóbaro do cálcio 2040. Né? Eles têm aí o número de massa igual. Ok? Por exemplo, o cálcio 2042 é isóbaro do escândio 2142, que é isóbaro do titânio 2242. Né? Todos eles aí têm o mesmo número de massa, né? Que é a representação aqui na parte de cima. Tudo bem, gente? Beleza? Vocês sabem o nome de todos os elementos químicos? Na base da decoreba. É? Lima, Fama, Robson, Cruzé, Francês, Bela, Madrona, por aí vai. Né? Como é que chama esse daqui mesmo? SC? Acabei de falar ele. Ninguém prestou atenção? É o escândio. Ó o Miguel, hein? Ó o Miguel, Aleph. Na escola eu só lembrava o Kobe, professor. Só o cover, né? Só o cu. Só lembrava do cu. Sei. O cuprum, né? O cu aí vem do latim, né? Do famoso cuprum. Né? Por isso que é Cu. Né? A maioria dos nomes dos elementos vem do latim, né? O ouro, por exemplo, é o aureum. Por isso que é AU, né? A prata, né, é argentum. Por isso que é AG, né, a prata aí. Né? A gente tem, por exemplo, o sódio, né, que é Na, é nadium. Né? Por isso que é Na. E assim por diante. Né? Então, fica aí as curiosidades da época. Né? Uma dica aí para vocês que são viciados em joguinhos de celular, né? Existe um joguinho aí chamado Atomas. Alguém conhece? Já ouviram falar? É um jogo para celular, né? É o famoso joguinho de banheiro, né? Quando você está ali naquele momento filosófico no banheiro, em vez de você ficar mexendo em Facebook, mexendo em Instagram, etc., né? Faça alguma coisa produtiva, né, e jogue o joguinho dos átomos, os átomos, né? Ele é um jogo de fusão de átomos, né? Então você tem que fazer ali combinar, né, diferentes elementos químicos, na verdade o mesmo elemento químico, e você consegue ir subindo na tabela periódica, né? Então ele vai ali, você combina 2 hidrogênios, ele te dá um hélio, você combina 2 hélios, ele te dá um lítio, você combina 2 lítios, ele te dá um berílio, né? E aí você vai jogando e você vai conhecendo tanto o nome dos elementos quanto o número atômico deles, né? Porque ele tem um númerozinho lá. É bem legal, bem interessante e muito viciante, né? Então, se você começar a jogar aí e ficar viciado no jogo, não é culpa do professor, ok? Eu jogo aí, faz tempo que eu não jogo, na verdade, né? Mas ele é bem bacana esse joguinho aí, bem legal, né? Eu recomendo aí como jogo cultural, né? Vamos dizer assim. Depois vocês baixem aí e vejam se vocês gostam ou não. Depois eu mando no grupo de vocês lá a ideia do joguinho. Beleza? Então, esse aqui são os meus conceitos de isóbaros. E o último, né, são os isótonos. Eles têm o mesmo número de nêutrons, né? Então, é o conjunto de todos os átomos com o mesmo número de nêutrons, porém, com diferente número de massa e diferente número atômico, né? Eles são elementos químicos diferentes. Então, por exemplo,
O cloro 1737 é isótono do cálcio 2040, né? Ambos possuem aí 20 nêutrons, né? O número N aí é sempre A menos Z. Tudo bem, gente? Maravilha, jovens. Ficou alguma dúvida aqui nessa aula de hoje? Beleza? Olha, a Mariana voltou aí, né? Desceu do disco voador. Tranquilo? Beleza, então. A gente fica por aqui, gente. E amanhã nós voltamos aí, né, com o complemento dessa aula, né, falando aí de alguns conceitos quânticos, de números quânticos, mais para ser exatos aí, como é que eu classifico um átomo, né, a partir dos 4 números quânticos. Número principal, número secundário, número magnético e número de spin, né? Amanhã vai ser uma aula bem legal aí. Maravilha! Então é isso, galera. Tudo de bom, um abraço e até amanhã às 10 horas. Valeu! Falou, professor, até amanhã. Tchau, valeu! Valeu, professor. Até mais!